Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas e eu vou fazer uma perguntinha para você. Se por acaso de um dia para o outro o Brasil entrasse em guerra com uma nação que tivesse um número muito grande de imigrantes, inclusive brasileiros, e que convivessem com você dia a dia, se fosse talvez o seu padeiro, se fosse a sua namorada, se fosse o seu amigo desde a infância, e se por acaso nesse processo todo o país definisse que esses brasileiros, ainda que oriundos de outro país no campo da ascendência, tivessem que ser retidos em campos de confinamento, qual seria a tua ação em relação a isso tudo? Qual seria o teu comportamento? De um dia para o outro essa pessoa viraria sua inimiga? De um dia para o outro ela não teria mais guarita na sua relação? De um dia para o outro você terminaria a relação com essa pessoa? Pois é, isso pode acontecer. Infelizmente isso pode acontecer porque a história nos prova isso e mostra o quanto uma guerra pode trazer à sociedade ações translocadas, inclusive perigosas, tá certo? E eu estou na minha mão com um livro do George Takei. Eles nos chamavam de inimigo. Na verdade, não é um livro, é um HQ, cujo o conteúdo histórico supera o conteúdo gráfico. E quando eu peguei esse livro nas minhas mãos, eu não o peguei sob uma ideia justamente do conteúdo gráfico. Daquilo que eu gostei no campo gráfico, o melhor foi a capa. Achei linda a capa, muito bem disposta. Isso aconteceu, gente, na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, com os nipo-americanos. Seja os Insei, seja os Nisei, todos eles foram encarcerados logo depois que houve o ataque japonês a Pearl Harbor. E a data efetiva ela se fez a partir de muita dureza e de muitas ações preconceituosas e muitas delas por um sentimento de apavoramento, né? No dia 19 de fevereiro de 1942, Theodore Roosevelt assinou uma determinação da qual um decreto presidencial confinaria todos os nipo-americanos na área leste dos Estados Unidos, acho que em 14 núcleos de confinamento. E o George Takei fez parte disso porque ele era filho de japoneses. Na verdade, o seu pai era um japonês e a sua mãe já era uma nipo-americana, mas tiveram que ser colocados em confinamento. O livro, o HQ, ele tem as passagens que vão mostrando como democratas e republicanos, a sua ordem, dentro de um estado muitas vezes demagógico e político, se utilizaram do ardor e da ferocidade do povo americano para com estas pessoas, para poder angariar fundos eleitorais para si mesmo. Quando eu digo fundos eleitorais, eu não estou falando de fundos monetários, tá certo? Eu estou falando daquela coisa típica dos maus políticos que são oportunistas nessas situações. O que machuca nesse livro? O George Takei passou a ser um ativista com relação a isso tudo, mas ele era o mais velho de 3 irmãos, uma menininha ainda muito nova, um irmão do meio e o Takei mais velho, que foram obrigados, assim como outras crianças já americanas, a passar por situações das mais drásticas, das mais atemorizantes mesmo, alguns até não entendendo muito isso. O fato é que quando da Segunda Guerra Mundial, os países como Estados Unidos e Brasil, que possuíam já suas grandes colônias dentro dos seus territórios, tiveram que lidar com esse tipo de problema. Só que, enquanto alemães eram vigiados pelo serviço secreto americano e italianos de igual modo, e até preconceitualizados na sociedade, os japoneses foram definitivamente presos pelo firme ataque que o Japão fez imediatamente aos Estados Unidos em Pearl Harbor. O que esse livro me passa, o que o Takei vai mostrando? Que há uma força dentro da sociedade, e você vai ver por meio das gravuras que eu vou colocando aí, tanto da agência negativa como agências positivas. Você vai ter personagens que arriscarão as suas vidas por enxergarem as loucuras que acontecem em meio a esses grandes movimentos de pânico. Demonstra também, gente, que não é só um contexto ideológico que pode virar a nossa cabeça. Eu vou até dar exemplos aqui, porque você está citando aqui no livro
tudo aquilo que a democracia liberal norte-americana propunha aos seus cidadãos e como ela pode ser rasgada de um lado, de uma hora para outra. O conteúdo do Takei, ele é muito sentimental e ainda assim ele vai fazendo essas construções, e eu estou mostrando as passagens do HQ aí para vocês, porque fica meio chato, não sei se vocês conseguem ver aqui. Ele tenta demonstrar de uma forma bastante... É como se ele tivesse... e estava fazendo. Talvez eu vejo que esse HQ ele foi retirado talvez de um discurso ou de uma palestra do próprio Takei, e aí foi passado efetivamente a história dele, e aí sim enquadrinhado em todos os movimentos. Mas algumas questões que me chocaram muito no livro é a demonstração do impacto que esses seres humanos tiveram, porque os valores deles de fidelidade, na sua grande maioria, eram valores a favor dos Estados Unidos. Inclusive, muitos deles se propuseram a lutar em favor dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e mais à frente, por uma questão também de oportunismo do Estado, quando ele percebeu que a guerra seria muito mais longa do que eles imaginavam, eles se utilizaram de muitos rapazes de origem japonesa, mas americanos, que lutaram a Segunda Guerra Mundial junto aos americanos, digamos assim, entre aspas, natos. Tá? Tem uma questão aqui interessante, que em um dado fato, quando alguns argumentos em favor desses americanos de origem japonesa foram levantados em relação à questão de liberdade, em relação à Constituição norte-americana, o próprio Estado promoveu, como sempre faz, algumas manobras para poder identificar, então, questões de fidelidade desses homens e mulheres que nada fizeram desde sempre. Por exemplo, o pai do George Takei, ele tinha uma lavanderia pequena em Los Angeles, a sua mãe era uma costureira. Uma família normal, com 4 filhos, e depois com o nascimento da filhinha também, mas uma família de 5 filhos que trabalhava nos Estados Unidos, que se sentia americana, que tinha suas culturas voltadas realmente ao Japão, mas que tinha sua integração ao Estado americano, que confiavam na natureza da Constituição americana, na natureza da filosofia liberal americana, e que de uma hora para outra se viram presas sem que em momento algum tenham afetado, tenham sido risco à nação americana. Fato, existe espionagem dentro da guerra? Existe espionagem dentro da guerra. Existe fora da guerra, se você quer saber. Existe inteligência dentro e fora dos elementos da guerra. Lembre-se que a guerra é o último movimento de diplomacia. Mas o furor foi tal, e o espanto por esse ataque a Pearl Harbor, inclusive tinha sido previsto um ataque em Pearl Harbor em 1917. O general norte-americano havia alertado a defesa norte-americana sobre essa relação de proximidade do Japão ao Havaí, e que seriam os primeiros locais a serem atacados para uma futura proposição japonesa de avanço. Antes, claro, naquela época você ainda não tinha os porta-aviões. Com o advento dos porta-aviões, isso ficou efetivamente muito mais claro e muito mais cabível, né? Só que não levaram a sério o que ele falou, e isso acabou acontecendo em Pearl Harbor. O fato, voltando aqui, é que há efetivamente no complexo da inteligência espiões ali dentro, pessoas infiltradas ali dentro. Mas como numa tacada louca, eles acabaram prendendo todo mundo. Foram 120 mil japoneses. E aí eu quero mostrar para vocês como, ainda que os resultados sejam um pouco diferentes, a vergonha é a mesma. Veja bem, são diferentes sim, resultados, aliás, não são poucos, são muito diferentes, mas a origem e a vergonha é a mesma. Na Alemanha do bigodinho, porque não pode falar, porque senão eu acabo tendo um cascudinho digital do YouTube, os homens e mulheres judias e judeus eram tidos como vizinhos normais, até que um dia o tal do bigodinho, através do seu rito e da sua prédica, a partir da elaboração de toda uma estrutura do nazi bigode, né? Com Goebbels, começaram a ter esses discursos de soerguimento da nação alemã em detrimento de alguns, digamos assim, inimigos internos, entre eles os judeus. E daí em diante, amigos, pessoas que estavam próximas
acabaram uma acusando a outra, umas prendendo outras, indicando as outras às polícias locais e à SS. Aí você sabe aquele horror que aconteceu com relação ao termo do bigodinho lá. Então, logo depois, você tem duas questões aqui que me parecem dolorosas, né? A primeira é que mais à frente, por conta dessas ofensivas judiciais contra o governo norte-americano, alguns senadores democratas e republicanos, volto a repetir, democratas e republicanos, propunham algumas questões a serem respondidas pelos americanos presos por serem descendentes de japoneses. E daí surgiram os chamados no-no, ou os não-não, que foram aqueles que negaram dois quesitos básicos das perguntas que foram feitas a eles. A primeira, a número 27. Você dispõe a servir as Forças Armadas dos Estados Unidos em combate onde quer que se ordene? Eles responderam não. Você jura fidelidade restrita aos Estados Unidos da América, promete defender os Estados Unidos de todo e qualquer ataque por parte de forças estrangeiras ou domésticas e renega qualquer tipo de fidelidade e obediência ao imperador do Japão, a qualquer governo, poder ou organização estrangeira? Eles também responderam não. E a resposta, ela tem um fundo filosófico. Eles responderam não e não, porque se eles respondessem sim e sim, diriam que desde o início tinham proximidades e intenções japonesas de ataque aos Estados Unidos. E eles nunca foram, em qualquer movimento, uma espécie de inimigo infiltrado. Todos se sentiam cidadãos norte-americanos. E esse não foi a resposta filosófica, num contexto bem dialético, para a ideia que o Estado norte-americano quis propor a eles e que seria uma armadilha dentro de um processo de reflexão. Eu não preciso dizer que eu não farei algo que eu tenho certeza que eu não faria. Eu não preciso provar algo que eu não fiz ou que eu não virei a fazer se eu jamais imaginei ou pensei a infidelidade contra o meu país. Eu não preciso dizer que deixarei de ser fiel ao imperador se eu nunca o fui. Então, esses dados todos vão incorrendo em frustrações diárias, quase que em 3 anos, quase que mensalmente, sustos. E a outra coisa que me chocou muito dentro desse HQ é que eles tinham umas certas regalias, obviamente diferente de algo que não aconteceu, por exemplo, em Auschwitz, com a população judia. Eles tinham cinema, eles tinham musiquinhas, podiam cantar parabéns para você, participar de aniversários, como se isso fosse uma espécie de acarinhamento do Estado sobre eles. Mas isso também era de outra forma, não podemos ver, uma ignorância do Estado ante a esses cidadãos norte-americanos. Acho um HQ muito interessante para que você possa estar lendo, muito mesmo. Tem muito a ver com o que a gente está vivendo, tem muito a ver com os atritos no campo ideológico, nos campos da religião, e tem muito a ver com aquilo que não é o nacionalismo no sentido negativo, mas no sentido de patriotismo, no sentido de nós nos sentirmos, ainda que tenhamos as mais diversas origens, um corpo só em favor de um país só. E o Brasil tem isso. Alguns livros que eu queria levantar para vocês paralelo a esta situação, que eu acho que cabe muito, muito mesmo, para você procurar. Um deles é do Fernando Moraes, Corações Sujos. Esta obra, na verdade, ela estabelece algumas coisas que aconteceram no Brasil contra ou com os imigrantes, sejam eles japoneses, alemães e italianos. Muito mais no Sudeste, porque na região Sul o pessoal do Sul meio que não pegou muito no pé numa colônia onde sua grande maioria era feita de, por exemplo, Santa Catarina, italianos e alemães. Deixando claro, eu tenho ascendência italiana, tá bom, gente? Mas no Rio de Janeiro você teve, por exemplo, bares de origem alemã com nomes em alemão que tiveram que ser trocados os nomes, né? O mais aqui conhecido é o Bar do João, né? Que fica ali no centro da cidade, maravilhoso, histórico,
que tentaram inclusive fechar, eu acho que não fechou, espero que não tenha fechado. E no campo esportivo, para quem é palmeirense e cruzeirense sabe que o nome anteriormente era Palestra Itália, né? Então todos esses fenômenos incorrentes no Brasil também, ainda mais no período da Era Vargas, foram propostos aqui ações de investigação e de vigia mesmo dos serviços de inteligência brasileiros sobre essas colônias. Então, este livro aqui, ele vale muito para que você possa dialogar com o HQ do George Takei. Aliás, não só ele fez isso, tá? Tem 3 outros auxiliares dele, Hans Scott Becker, tá certo? O Eisinger, o Scott e o Becker. Todos os 3 participaram com o Takei na feitura desse HQ. Um outro livro eu queria demonstrar aqui, que mostra um pouco da incongruência, né, da ação de um Estado sobre as pessoas, está em Chernobyl, do Rafael Fontana. Ele foi professor na China, das universidades chinesas, e ele percebeu como, não necessariamente uma xenofobia natural, mas algo provocado pelo Estado chinês faz com que você também seja investigado e desconfiado onde quer que você pise, mesmo que você estabeleça com algumas famílias 2, 3, 4 anos de relação. Ele cita aqui que para que um estrangeiro entre na casa, por exemplo, de uma família chinesa, incorrem várias outras situações que não são situações muito confortáveis. Ele esteve na China de 2015. Eu não estou querendo agora citar países ou modelos ideológicos apenas. Estou mostrando como este fenômeno pode acontecer em qualquer formato de Estado. Tanto que, já falamos do Bigodinho, eu tenho um livro maravilhoso que me foi indicado há um tempo atrás e eu li no final do ano passado, O Santo Reich, Concepções Nazistas do Cristianismo entre 1919 a 45. Como é que uma ideologia, no caso a ideologia do Bigodinho, pode transformar uma religião ou uma teologia ou um contexto teológico que se perpassava pela Igreja Luterana Alemã a ponto de cooptá-la e mostrar os signos, as tradições, os símbolos da Igreja sendo deformados pelo contexto do discurso do Bigodinho. Então, e como isso pode afetar efetivamente uma sociedade inteira e criar um novo norte, se é que isso é criar um novo norte, ou deturpar um caminho coerente de vida e impor ali um processo também de ódio. Todos esses elementos, em geral, a desconfiança, ela é, de uma forma bem razoável, o rabinho do ódio. Você desconfia de alguém que você duvida, e você duvida de alguém que esteticamente não lhe traz prazer de conforto. Então, denominar, desenhar e definir alguém como seu inimigo sem que este alguém tenha feito qualquer coisa com você apenas porque você lhe atribui esse papel de inimigo, sem definitivamente conhecer origem, credo, essência e participação dessa pessoa na sua vida em geral, isso é preconceito. Isso é um preconceito velado, e quando ele vem sobre o aspecto de Estado, ele é um preconceito legalizado. Então, eu proponho a vocês, editora Devir, George Takei, eles nos chamavam de inimigo no finalzinho do HQ. Você tem aqui algumas notas sobre os autores, tá vendo? E como eu falei para vocês, você tem os gráficos muito normaizinhos. O que sai do normal e o que é excepcional nesse HQ é uma lição que nós precisamos cada vez mais aprender com relação a preconceito e com relação a deficiências ou exageros ou monstros criados pelos conceitos ideológicos, quais que sejam, tá certo? Proponho a vocês, isso não quer dizer que você não possa amar seu país, que você não possa ser um patriota pelo seu país, que você não possa reconhecer no outro como seu irmão no meio do povo. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre as distorções que concepções ideológicas a partir de elementos gritantes da sociedade ou acontecimentos traumatizantes da sociedade podem
ocorrer e podem de novo serem levantadas. Coisas que a gente não precisa mais conviver ou não precisaria mais. E estou dizendo para você que em cada um desses vasinhos pode crescer uma planta como essa, tá certo? Peço a você, se possível, participe do canal, indique o nosso canal pro pessoal. Hoje eu trouxe um HQ bem rapidinho, um papo bem rápido com vocês, mas semana que vem eu queria falar sobre livros que você possa estar lendo de C.S. Lewis. Está aqui atrás. Olha, eu vou pegar esses livros todos e trazer para você, para a gente conversar um pouquinho sobre a mente brilhante do filólogo e do teólogo popular, diria assim, C.S. Lewis. O homem que criou Nárnia, o homem que criou uma geração de pessoas pensando de forma muito aberta. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Até o próximo vídeo, no próximo canal. Um grande abraço, gente!